próximo trabalho, apresentado pela Adriana Carneiro de Souza, né, da Universidade Federal, com o título A Cena Audiovisual BXD, Deslocamentos Simbólicos e Criação de Novos Sentidos de Território. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né, eu acho importante esse momento, eu fiquei muito contente de ter caído hoje sem querer, era para eu estar no outro dia, não consegui participar, mas eu fiquei muito feliz de estar aqui nesse dia, porque eu vi que a gente está aqui num grupo de pesquisadores, pesquisadoras, que tem muita coisa em comum. Então, eu estou muito satisfeita de estar aqui com vocês e gostaria de agradecer a possibilidade da gente dessa troca e parabenizar também, gente, a gente pensar que em ter um dossiê, né, dentro de uma revista que fala desenvolvimento dentro de um contexto muito mais amplo e, assim, pensar a cultura como um segmento do desenvolvimento, ainda nos dias de hoje é revolucionário, né? Não é à toa que a gente tem um livro chamado A Centralidade da Cultura, né, na sociologia, um livro que é um ícone no nosso trabalho, então, assim, fico muito satisfeita de poder estar aqui. Eu vou colocar meu tempo também, porque eu não gosto de atrasar a fala, e eu vou tentar fazer uma fala muito rápida, porque a gente vai ficar cansado. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, porque a gente trabalha com audiovisual, e com audiovisual a gente tem que ter imagem. E acho que organiza um pouco melhor meu raciocínio também. Eu vou só comentar com vocês rapidamente, gente, o trabalho que a gente conseguiu, felizmente, publicar na Revista de Desenvolvimento Fluminense. Eu fiquei muito contente, muito feliz com essa possibilidade. Esse texto, ele, assim como o trabalho da colega Renata, a gente trabalha num sentido muito parecido, mas eu venho da psicossociologia, né, na UFRJ. Eu venho estudando os coletivos audiovisuais na Baixada Fluminense há muitos anos, assim, há muitos não, mas desde 2018 eu fui fundadora do Cineclube Buraco do Getúlio, fui colaboradora por mais de uma década, e eu dizia, né, que o Cineclube tinha sido uma escola mais impactante na minha trajetória do que a própria universidade. No Cineclube eu aprendi muito, muito além do técnico, né? Assim, hoje, se eu tenho algum senso crítico, algum senso estético, eu devo isso aos milhares de filmes que eu descobri, né? Se eu tenho algum senso de coletividade, eu devo isso ao trabalho coletivo, à praxis coletiva. Então, em dado momento da minha trajetória, eu comecei a me perguntar por que a gente fazia aquilo, porque ninguém ganhava nem um centavo, muito pelo contrário. A produção de um cineclube muitas vezes impactava em tirar tempo dos sujeitos, os sujeitos não tinham muitas vezes, muitos deles ainda não têm uma trajetória de formação no ensino formal, né? E isso é um ponto que eu debato ao longo das minhas pesquisas. Então, eu vinha tentando entender por que a gente fazia aquilo, e depois de um tempo eu entendi que a gente fazia aquilo por diversas razões, mas principalmente por enunciar, né? Por criar espaços simbólicos onde a gente pudesse ter troca, né? Ter afeto. Enfim, muitas perguntas surgiram depois disso, mas esse trabalho que a gente traz aqui para vocês é um trabalho que faz parte da minha dissertação de mestrado, defendida na UFRJ em 2022. Eu agora estou no doutorado, estou finalizando o doutorado, então, assim, eu estou com a cabeça um pouco em outro trabalho, pode ser que eu me perca um pouco, então eu vou tentar ser mais sucinta. Do que a gente, né, o que a gente traz especificamente nesse texto? A gente está dizendo aqui uma percepção que nós tivemos a partir das entrevistas desses sujeitos, né, e sujeitas, sobre a percepção da ideia de periferia. Assim, a Baixada Fluminense, ela historicamente ganha, e a gente debate isso teoricamente no texto, um destino de faixa periférica, né? Uma percepção, e isso é uma trajetória construída, não só do ponto de vista do desenvolvimento, e a gente conta essa história, né, a partir dos autores que eu vou apresentar aqui para vocês, mas também do ponto de vista da representação midiática. Então, esse trabalho ele versa basicamente sobre isso, assim, sobre como os sujeitos entendem e percebem as suas experiências e como eles percebem esse lugar, assim como disse a colega Renata, né, é um centro, é uma periferia, e aí o Igor Barradas, onde ele fala, periferia da onde? Periferia de quem? Né? A gente é o nosso centro. Esse deslocamento, que é um deslocamento que a gente faz uma análise a partir das entrevistas realizadas com os sujeitos participantes de alguns desses cineclubes, que a gente traz para debater.
Então, no final das contas, a gente está dizendo aqui como a praxe coletiva, né, como especificamente no caso do Cineclubes, pode sim reconfigurar o espaço do ponto de vista de quem vive nele, que é o que para a gente é mais importante, né? O espaço é de quem vive, né? O espaço é vivo, né? Assim que também vai compreender o Milton Santos. Então, eu trouxe aqui para vocês verem como era o nosso flyer de divulgação, assim, essa estética poluída, suja, as coisas sobrepostas, e aqui eu trago para vocês alguns eixos temáticos, né, do ponto de vista da análise de conteúdo que nós usamos, né, foi a nossa metodologia. Aqui o que aparece nas nossas entrevistas, um pouco a partir, usando como referência o nosso... Enfim, eu contei para vocês um pouco do que é especificamente esse texto. Esse texto ele vai trabalhar com entrevistas realizadas com membros dos cineclubes Buraco do Getúlio e Mates Congu, especificamente. Do ponto de vista da metodologia, a gente tem levantamento, estruturação teórica, uma revisão bibliográfica, a realização das entrevistas e depois a análise, vou chegar lá. Então, do ponto de vista da conceituação, que é aquela parte principal que eu comentei com vocês, a gente fala desse termo que a gente chama de produção da periferização. Historicamente, e aí a gente pensando historicamente desde os tempos coloniais, existe um processo com uma série de fatores que causa uma derrocada econômica e cria uma relação de dependência da Baixada Fluminense em relação à capital, entre aspas, e isso tem a ver desde o fato da gente ter os primeiros portos de escoamento de ouro na Baixada Fluminense no período colonial, em seguida, depois, quando a gente começa a ter a trajetória terrestre para o ciclo do café, e quando isso acontece, esses portos começam a ficar abandonados, né, inclusive os territórios. Então, assim, existe um processo muito complexo, que depois vai incluir outros ciclos, a citricultura na Baixada Fluminense, enfim, a gente traz, a partir do professor José Cláudio Souza Alves, essa problematização. E, claro, a partir da professora Marlúcia, que, assim, também é uma referência muito importante para quem estuda a Baixada Fluminense, especial Duque de Caxias. E para falar um pouco sobre a representação midiática da Baixada, a gente traz os trabalhos da professora Ana Luciene, que também é uma pesquisadora muito importante que trata especificamente sobre a representação da Baixada Fluminense nos jornais. Que eu trouxe assim só para a gente lembrar, porque não deixa de ser, né, também uma coisa um dado da Baixada, né, uma imagem aqui do apelidado Homem da Capa Preta, né, mas que foi uma figura extremamente importante e, enfim, uma figura, né, política que povoou durante muitos anos também, a posteriori, a imagem da Baixada Fluminense, né, como esse território enfim, sem lei, né, digamos assim, um território, e é muito dura a leitura, inclusive, do professor Cláudio, porque ele faz uma investigação muito detalhada, então, não deixa de ser uma leitura muito dura também. Então, a gente chega na parte dos cineclubes, né, gente? O que a gente mapeou dos cineclubes? Olha, eu tentando falar pouco, já falando pra caramba. Quando eu fiz esse trabalho, eu trabalhei especificamente com 3 cineclubes, aqui especificamente nesse texto a gente vai debater apenas 2 deles, mas alguns anos depois, agora inclusive, foi no ano de 2025, eu publiquei um livro chamado 95 anos de Cineclubismo Fluminense. Esse livro é um livro no qual eu consegui reunir um mapeamento dos cineclubes em atividade, é claro que assim como a gente fala também lá no livro Afetos Revolucionários, isso é uma foto, né, o cenário muda, mas nessa foto que a gente tem hoje do cenário da Baixada Fluminense, em termos de cineclubes, a gente conseguiu, naquele momento lá, mapear esses cineclubes que aparecem aqui para vocês agora. Então, esse trabalho, ele também reuniu, ele vem lá da minha dissertação, né? Aqui eu marquei e sinalizei onde os cineclubes aparecem no território, mas também conta com dados mais recentes publicados nesse novo produto, nesse novo livro, 95 anos de Cineclubismo Fluminense, que está disponível gratuitamente também online na internet. Aqui tem algumas fotos dos encontros, né? Durante o meu mestrado, realmente foi um trabalho muito prazeroso de fazer, e aqui eu trouxe só um mapa mental
enfim, para fins de troca mesmo do que surgiu nessas entrevistas, né? A gente realizou essas 3 entrevistas, a gente trabalhou com um software chamado MaxQDA, só a título de curiosidade mesmo, para os pesquisadores que trabalham com entrevista, que ajudou muito na síntese, e mais especificamente na organização, né, na separação dos temas para análise. Então, aqui algumas coisas que apareceram, temas que apareciam muito, né, nos discursos, a gente acabou mapeando esses temas e trabalhamos a partir deles, né. A gente debate especificamente nesse artigo aqui o tema território, né, uma ideia de periferia. Esses são os nossos queridos e queridas, né, participantes dos cineclubes que cederam graciosamente suas histórias. A gente trabalha a partir de entrevistas biográficas. Bom, então o que a gente identificou é que essa prática, né, os cineclubes, ela possibilita os sujeitos ressignificarem os estigmas sobre os territórios, né? Permite que produzam metodologias de gestão coletiva, e permite que possam expandir as experiências, né, relacionadas às tensões de gênero, cor e raça, assim como disse a colega Renata também. Uma coisa que eu falo, né, que eu acho legal pensar também, é que a ideia da brecha, né? E aí é como se os cineclubes funcionassem como brechas para a cultura florescer, né? Sabe, quando nasce aquele capinzinho bem na brecha do cimento? Eu acho que os cineclubes na Baixada Fluminense, bom, o cineclube é uma atividade cultural importantíssima no Brasil, de grande expressão no Brasil. Existe o Conselho Nacional de Cineclubes, então, assim, os cineclubes no Brasil são, de fato, são uma parte da cultura do audiovisual que tem uma grande expressão, mas na Baixada Fluminense ela funciona como essa brecha, né? E aí eu trago para isso o Simas, né? Quando ele fala que são sujeitos da história, não objetos dela, né? Então são nesses espaços, né, que mostram para a gente que a Baixada pulsa a vida, onde durante muitos anos nos fizeram acreditar que só havia asfalto.